Os indicadores de Covid apresentam tendência de queda no estado do Rio de Janeiro. O número de casos da doença, por exemplo, teve uma redução de quase 60%. E os especialistas reiteram que uma forma de evitar contaminações pela Covid é tomando a vacina. O levantamento comparou as duas últimas semanas de novembro, a de 13 a 19 e a de 20 a 26. No período, o número de casos por início dos sintomas diminuiu 57%, de cerca de 31 mil para 13 mil casos. A taxa de positividade pelos testes de antígeno caiu de 32% na terceira semana de novembro para 30% na última semana. A positividade nos testes PCR passou de 40% para 30% dos exames. Os atendimentos por síndrome gripal nas UPAs reduziram em 15%. O que não diminuiu e permanece estável é o número de internações, principalmente de pessoas com 60 anos ou mais. Em cada uma das semanas analisadas, foram solicitados 14 leitos de UTI. Os números relativos à vacinação são outra preocupação. Mais de 1 milhão de pessoas no estado não voltaram aos postos para receber a segunda dose. Mais de 5 milhões ainda precisam receber a terceira dose. Temos observado, como nas demais ondas da Covid-19, é um impacto maior da doença naquela população que não está adequadamente vacinada. São os que acabam sendo hospitalizados, são os que acabam desenvolvendo doença mais grave, aqueles que não têm o esquema vacinal completo. 3 doses para todos acima de 12 anos de idade, 4 doses para aqueles que já recomendamos o segundo reforço, a fim de deixarmos protegido, mesmo que as vacinas não cumpram um papel na prevenção da infecção leve, da transmissão, elas continuam sendo uma garantia de prevenção de formas graves, dos desfechos mais graves da Covid-19. Crianças também estão incluídas no esquema vacinal e, a depender da idade, podem tomar a Coronavac ou a Pfizer pediátrica. Entre os menores, da faixa etária de 6 meses a 3 anos, só podem se vacinar os pequenos com comorbidades. A gente mostra agora um panorama da Covid pelo país, com detalhes da média móvel, que é a soma dos dados dos últimos 7 dias, dividida por 7. Assim dá para a gente entender melhor se os números estão subindo, se estão caindo ou se estão estáveis. A gente tem aqui os números desta segunda-feira. Em comparação com a segunda-feira passada, a gente vê então uma alta, 29.658 de média móvel, e na segunda-feira da semana passada estava em 21.899. Casos acumulados passam dos 35 milhões. Em contrapartida, o número de pessoas que tiveram a doença e se recuperaram já passa de 34 milhões. A média móvel de mortes, se a gente vê agora, ela está em 99. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. É uma alta quando a gente compara também com segunda-feira da semana passada, quando ela estava em 71. E as mortes acumuladas até aqui, infelizmente, passam de 690 mil. 690.229 pessoas perderam a vida por conta da Covid. E a gente mostra agora como é que está a vacinação pelo país, segundo dados do Ministério da Saúde. Olha, primeira dose, mais de 181 milhões de brasileiros já tomaram. A segunda dose, mais de 163 milhões de pessoas tomaram essas doses. E doses de reforço estão chegando aí, beirando a 140 milhões de pessoas com esses reforços.